Fala, mitos! Mais uma vez fomos muito bem na rodada, fizemos 98,10 na rodada, então quase 100 pontos mais uma vez. Estamos muito bem no top nacional, liderando todas as nossas ligas e a fase é espetacular. E nesse vídeo a gente vai montar um timaço para você meter na rodada, então fica até o final, cola aí e bora pro vídeo. Rapaziada, esse aqui é o meu Instagram, canal Júlio FBI, aqui que eu posto o meu time, posto também bastante dicas, muita informação que vai te ajudar a meter na rodada e, é claro, tiro bastante dúvida, tá? Se você não segue, segue lá, canal Júlio FBI. Então, meus amigos, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a rodada passada, né? Rodada 15, foi uma rodada difícil, né? Mas, mais uma vez, fomos muito bem, 98 pontos, né? Quase chegamos aos 100, né? Mas, mostrar pra vocês aqui, ó, as minhas ligas. Ponto corrido, 38 times estão em segundo. Todas as outras ligas clássicas, tudo em primeiro, ó, liga com 29, 32, com 20, com 75 cartoleiros, com 21 cartoleiros, ou seja, ligas difíceis, tá? Liderando todos há muito tempo. Mata-mata, já venci 2, no último ali acabei sendo eliminado, pô, até o cara que venceu, tá? Então, ou seja, estamos muito bem. Quer ter acesso a esse time toda rodada, vídeo de dicas exclusiva, com dicas, acesso ao meu time que tá top nacional, cara, é muito simples. Basta se tornar membro aqui no canal, a partir de membro ouro, toda rodada você vai ter acesso ao meu time pessoal, com dicas, vídeo exclusivo, para você imitar, liderar ligas e faturar. Então é bem simples, qualquer dúvida, pode deixar mensagem aqui embaixo no canal do YouTube, né? Ou até mesmo no meu Instagram. Então, dito isso, vamos voltar aqui para nossa escalação. Vamos rapidamente, meus amigos, rodada difícil, tá? Agora a gente vai bater um papozinho aqui, rodada difícil com apenas 7 jogos válidos. Vou mostrar aqui a rodada, os jogos que valeram para a rodada. Tá? Deixa eu ver aqui, 16ª rodada, eu tava me antecipando aqui, adiantando. Temos aqui Maracanã, Fluminense e Palmeiras. Nessa rodada, vocês podem ver que os times que estão até muito bem no campeonato, têm as melhores opções, jogam tudo fora, né? Palmeiras tem opções boas, aí temos o Cruzeiro que está liderando muito bem, joga fora de casa contra o Corinthians. Internacional também tem boas opções, joga fora de casa. O Flamengo que está enfrentando o Bragantino ali, o segundo contra o terceiro, com a mesma pontuação também fora de casa. Ou seja, jogos difíceis, porque São Paulo pega o Juventude que tem a pior defesa da competição, e joga em casa também. Ou seja, boas opções, a grande maioria estão como visitantes, né? Temos aqui, claro, o Vitória que pega o Sport, que o Sport é uma lanterninha, mas mesmo que enfrente o pior adversário ali, o adversário pior na competição. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a rodada aqui, né? Pra gente ter que pensar numa estratégia. Nesses jogos complicados, como a gente está tendo agora, 7 rodadas, jogo difícil, Fluminense e Palmeiras, por exemplo, Cruzeiro e Corinthians, dá para apostar eu gosto muito de apostar nos mandantes, né? Que tem geralmente costumam pontuar até mais quando atuam em casa do que como visitante. Mas nessa rodada que está tão complicada, rodada difícil, com menos jogos, né? Já que jogos do Vasco, ó, Vasco e Bahia, Atlético Mineiro e Fortaleza e Grêmio e Botafogo não vão valer. Então a gente só tem aqui 6 jogos, né, na quarta-feira e apenas um na quinta-feira. Jogos complicados, né? Vamos lá, rapidamente. Fluminense, temos ali Tríamos e o Ares, não tem mais. Então na parte Fluminense eu não vejo nenhuma grande opção, né, para se apostar no momento. Palmeiras, podemos pensar em algum defensor, talvez uma aposta na defesa. No ataque não me enche muitos olhos, talvez o Facundo Torres, lateral Piquerez e talvez ali um Veiga, né? Se começar jogando, é uma opção interessante. Ceará e Mirassol, temos aqui o Reinaldo, uma opção muito boa. O par de Ceará, eu vejo algumas apostas. Aí Corinthians e Cruzeiro, pô, Julião, temos Depay e Garro, são duas opções válidas para a rodada. Principalmente o Garro, que é muito bom jogador para cartola, principalmente, gera muitos scouts. E temos o Cruzeiro que está liderando uma fase espetacular, com o Caio Jorge ele voando, todo jogo metendo gol, dando assistência. Na última partida deu 2 assistências, né, pro Gabigol ali. Então está uma fase muito boa. Aí temos ali o Matheus Pereira, que entrou no decorrer do jogo ali, né, foi poupado, uma opção muito boa. Ou seja, laterais vem muito bem, temos o Cássio voltando, ou seja, temos boas opções. Santos Internacional, tem uma galera que pode apostar um pouquinho no Neymar. Eu particularmente estou com o pezinho atrás ainda. Do Internacional temos o Alan Patrick, uma boa opção. Zagueiro Vitor Gabriel também vem pontuando muito bem, temos que ficar de olho, tá? Aí Flamengo e Bragantino,
Temos aí Luiz Araújo, Arrascaeta, 3 jogos pontuando mal, então a gente tem que começar a ligar o alerta ali para ver se vale a pena continuar apostando no Arrascaeta. É um mito, tá? Qualquer momento ele pode voltar a mitar. Aí temos aqui Vitória Sport, o Renato Kaiser está entre os mais escalados. A tendência é que seja muito escalado. É um cara bom para rodada. Vai enfrentar o Sport, que é uma draga, está numa fase bem ruim. E a gente ainda tem o recurso ali do reserva de luxo. Então a galera não está muito confiante no Renato Kaiser. Por jogar no Vitória, podemos pensar ali no reserva de luxo, para caso ele não vá tão bem, né? Porque é sempre complicado apostar em jogadores de time menor expressão. Então podemos pensar num reserva de luxo bom, para caso ele não vá tão bem, né? Tem um reserva de luxo ali, tá? Aí São Paulo e Juventude. São Paulo, o Luciano foi bem, né? Fez 2 gols, ele limitou na rodada. Enfrenta o Juventude, que vem de goleada pro Cruzeiro de 4-0. Novamente é uma opção. Temos o goleiro Rafael também, que vem bem nos últimos jogos. E para por aqui, tá? Ou seja, jogos difíceis para se arriscar. Dá para dar uma mesclada, dá para arriscar nos medalhões. Jogos difíceis assim, ou você vai pensar um pouco, ser um pouco mais caseiro ali, tentar ir nos jogadores que jogam mais em casa. Teoricamente, por jogar em casa tem uma vantagem. Ou vai apostar nos medalhões, tá? A gente vai tentar fazer um combo aqui, um mix de boas opções para você. E pode ter certeza que o time vai ficar muito forte, vocês vão gostar. Dito isso, vamos para a nossa escalação. Então vamos lá, meus amigos, deixa eu abrir aqui novamente a aba. Vamos para a nossa escalação aqui. Então vamos lá. Lembrando, senhores, caiu de paraquedas, está começando agora a acompanhar o canal, não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal aí, meus amigos, esmaga o like. Vai ter opção assim que você curtir, joga a barrinha pro lado, tem a opção ripar, tá? Ripa o vídeo também aí, não paga nada e ajuda a gente a chegar em mais cartoleiros, tá bom? Dito isso, agradeço bastante vocês. Quem esmagou o like aí já conhece o nosso trabalho há muito tempo. Tenho certeza que vocês já esmagaram o like. Então vamos lá, sem enrolação, vamos começar a nossa escalação, meus amigos. Vamos por parte, né? Vamos começar por onde se começa, pelos goleiros. Rodada difícil, como vocês podem ver. Os grandes favoritos, os times que vão um pouco melhor, estão jogando fora de casa. Como é o caso ali do Cássio, que viu uma opção boa, foi poupado no último jogo, mas vem pontuando muito bem, não negativou. Caberia uma aposta contra o Santos, sim. Rocher, nos últimos 2 jogos, foi muito bem, veio segurando ali o SG do Internacional, também uma opção interessante. Rafael enfrenta o Juventude, fora de casa, também um bom goleiro para a rodada, assim também como o Rossi. Rossi vai ter um jogo difícil diante do Bragantino. É a briga do segundo contra o terceiro, é um jogo equilibrado, tá? Mas o Flamengo tem a melhor defesa da competição. Aí temos aqui o Lucas Arcanjo, do Vitória da Bahia. É uma opção interessante, porque enfrenta o Sport. Sport Recife é um time que precisa de 35 finalizações para marcar gol, né? Então aí, um goleiro visando SGs é muito boa opção. O Sport tem imitado diversos goleiros, então uma opção muito boa. Para se apostar nessa rodada é o goleiro Lucas Arcanjo do Vitória. Enfrenta o pior ataque da competição, marcou apenas 5 gols, tá? Então vamos aqui com o Lucas Arcanjo. Vamos para zagueiros, meus amigos. Vamos lá. Temos aqui Vitor Gabriel do Internacional, vem uma fase boa, né? Tá com a média alta, média de 9 pontos. Em 5 jogos já tem 13 desarmes, ou seja, mais de 2 desarmes por partida. Vai enfrentar um Santos fora de casa. Eu vejo uma opção muito interessante, tá? Na zaga eu estou em dúvida ainda qual vai ser meu zagueiro. Então por enquanto vou botar, é um esboço, né? Temos Vitor Gabriel, uma opção. Aí temos aqui Gustavo Gomes. Nessa rodada é um zagueiro que me agrada bastante, tá? Ele está com a média também interessante ali. Tem a bola parada muito forte. Na última fez 6 e 10, sem SG. Aí depois fez 5 pontos também sem SG. Então por enquanto ali no meu esboço, né? Vou com o Gustavo Gomes. Fora de casa, diante do Fluminense. O Fluminense sem o John Arias ali, perdeu bastante ofensividade, né? Diante do Flamengo não criou nada, tá? Aí temos Léo Pereira, visando o SG, talvez, né? Mas é um cara que só pontuou com SG. No último jogo, com SG, fez 3,70, então não me agrada muito. Zagueiro do Cruzeiro, boas opções, tá? O Cruzeiro vem muito bem. Aí temos um zagueiro que me agrada bastante, tá? Léo Ortiz, vem pontuando muito bem. Na última foi muito bem, 11,70, SG e assistência. Então é um zagueiro que vem pontuando nos últimos jogos. Me agrada bastante, né? Mesmo o jogo sendo difícil, tem a lei do ex ali, para quem curte, né? Eu vejo uma opção ter pelo menos um defensor do Flamengo, tá? Já que tem a melhor defesa do campeonato. Temos boas opções, tá? A gente vê que o nosso time aqui vai ficar um pouco mesclado na parte defensiva. Opções laterais. Temos aqui o William do Cruzeiro, em uma fase muito boa, tá? 10 pontos.
5,70, aqui estava suspenso, não jogou, né? Aí temos 10,90, 10,40, 9,10, ele vem uma fase muito boa. Ele já tem 2 assistências no campeonato e 30 desarmes, ou seja, 11 jogos tem a média de quase 3 desarmes por partida. Aí acaba ali finalizando, sempre finaliza bastante, pode ter participação em gols, manter aqui o William sendo nosso lateral. Temos aqui Piquerez fora de casa, vale a pena? Sim, é uma opção interessante. Temos também Reinaldo, Quininaldo, mais uma vez mitou, né? Tá uma fase muito boa. Ceará 22 derrotas ali, eu vejo o Reinaldo uma boa opção. Tem o fator pênalti muito presente, né? Ele já tem 7 gols em 13 jogos, 2 assistências, tá uma fase muito boa. Vale muito a pena escalar o Reinaldo aqui, o Quininaldo. No último jogo fez gol, não foi de pênalti, né? Então vamos aqui com o Reinaldo mais uma vez, tá com muito crédito na casa, mitou pra gente. Aí temos algumas opções. Kaique Bruno, tá uma fase muito boa também, né? Mas fora de casa, já estamos com Ilha, não vamos dobrar por enquanto a defesa do Cruzeiro, tá? Vamos para o nosso meio de campo. O meio de campo começa a ficar mais acirrado aqui e aqui começa mais algumas dúvidas. Por quê? Temos opções interessantes e tem alguns jogadores que estão numa fase tão boa assim, tá? Vamos lá. Arrascaeta, pro Julião, 3 jogos jogando, pontuando muito mal nela. Que fez foi muito mal, 0,50, aqui menos 0,80 e aqui 2,60. Então tá numa fase complicada. Vai enfrentar o Bragantino fora de casa, sim. Mas por enquanto eu vou escalar. Até mesmo por falta de opção, né? Por enquanto com a Arrascaeta, mas não sei se vou manter até quarta-feira, tá? Tô com o pezinho atrás em relação ao Arrascaeta, muito mal. Na verdade, seria minha terceira opção como meio de campo, tá? Aí temos Alan Patrick, uma opção muito boa. Na última foi muito bem, né? Fez um gol, tem as bolas paradas, tem um pênalti, então isso ajuda bastante. Enfrenta o Santos fora de casa, eu vejo uma opção muito boa. Tá uma fase interessante, já tem 3 gols na competição e 4 assistências, então pode ter uma assistência numa cobrança de falta, num escanteio, tá? E é um cara bom para rodar também. Jogo passado, cara, ele botou toda hora, botava o Borré, botava o Wesley na cara do gol. Infelizmente, eles perdiam um gol e, consequentemente, não era assistência dele, né? Então faltava um pouco de capricho ali por parte dos atacantes, né? Então ali um Patrick teria imitado. Aí temos aqui o Garro, uma opção muito boa? Sim, jogando em casa é muito forte, tá? Caberia uma opção no Garro. Mesmo que você escale o Caio Jorge, não tem problema nenhum. Dá para dar uma mesclada assim, escalar o Garro, escalar o Caio Jorge. São boas opções e ambos podem pontuar muito bem, tá? Aí temos o Neymar, que bem provável de estar bem escalado na rodada. Joga em casa, né? No último jogo em casa fez um gol. Temos também Matheus Pereira, tá? Uma fase excelente, assim como valeu aquele combo ali, Matheus Pereira com o Caio Jorge. Mais uma vez vai estar escalado. No último jogo foi poupado, né? Entrou no finalzinho ali, faltando, sei lá, 20 minutos. Acabou não indo tão bem, né? O jogo já estava ganho, então acabou não pontuando tão bem. Mas é um cara muito bom. Vem de 4 assistências de seguidas, né? E já tem 5 no total. É um cara muito bom para rodada. Vamos manter o Matheus Pereira. Rodada difícil, a gente tem que apostar em jogadores que a gente tem confiança de pontuar, tá? Cabelo, pode apostar em fazer alguma aposta, algum jogador de time inferior? Sim, Cabelo, pode sim, né? Mas roda difícil assim, jogos mais complicados, então eu prefiro arriscar nos jogadores que eu tenho mais confiança de pontuar e vem jogando bem, tá? É o que eu Trick, Garro, Neymar, Matheus Pereira e Arrascaeta são as melhores opções aí de meias para rodada, com mais que são mais encorpados, com mais possibilidade de tirar a pontuação e trazer pontuação pra gente, é o que importa, né? E ataque, Julião? Então vamos lá, ataque, meus amigos. Tem como deixar o Caio Jorge fora? Não tem como, né, meus amigos? Isso aqui tem que deixar praticamente fixo. O que eu falo? O cara tá numa fase boa, escala, independente se joga em casa, joga fora, independente do adversário, a fase é tudo na vida, né? Ele tá com uma fase espetacular, em 14 jogos já tem 12 gols, 4 assistências, no último jogo não fez gol, mas deu 2 assistências para os companheiros, fez 3,60. Isso aqui é fixo, não tem como deixar de fora, tá? Mesmo jogando fora de casa, diante do Corinthians, é um cara muito bom. Aí, Julião, temos Depay, joga em casa, também caberia no seu time. Temos Luciano, nos últimos jogos foi muito bem, tá? Vem 2 pontuações muito boas, 20, 30 e 19,40, 2 mitadas, tá? E enfrenta o Juventude. Juventude em casa é bem mais forte, fora de casa o Juventude é muito ruim. Em casa melhora um pouquinho, mas mesmo assim eu vejo o Luciano uma opção muito boa. Como vocês podem ver, eu estou escalando jogadores mais cascudos, jogadores que a gente costuma entregar pontuação, tá?
Então vamos com o Luciano aqui também. Facundo Torres, do Palmeiras, talvez seja o melhor atacante ali, né? Dos últimos jogos vem entregando um pouquinho mais de pontuação. Nos últimos 2 jogos aqui passou os 9 pontos, então ali seria o único atacante que poderia escalar, tá? Vitor Roque, a fase dele que ele está, nenhuma. Aí temos o Renato Kaiser, tá muito escalado. Pô, Julião, tu confia muito no Renato Kaiser? Cara, o Sport é um time horroroso, mas o Vitória da Bahia não é um time que passa tanta confiança assim, né? Então, a nossa sorte é que nós temos reserva de luxo. Então, daria para escalar o Renato Kaiser tranquilamente, né? Mesmo assim, tá muito confiante, mas em virtude das opções que nós temos apenas 7 jogos, né? Então, tá um pouco mais restrito ali. E jogos complicados, porque os times mais fortes, assim, que tem as melhores opções, jogam fora de casa. Então, dificulta bastante, né? Então, daria para o Renato Kaiser sim, como titular. E a gente bota um reserva de luxo muito bom, tá? Então, mais para baixo aqui, temos Luiz Araújo, que mesmo jogando fora de casa, eu vejo uma opção muito boa. Cabelinho na postinha, de repente, no Guilherme dos Santos, uma aposta. Aí Pedro Raul não me agrada muito, mesmo que enfrente o Mirassol. O Mirassol é um time que também é enjoado. E temos o Sacha também. Pô, Julião, André Silva, será que vale? Cara, na rodada vale sim, tá? Mas eu tô fora, porque a única vez que escalei o André Silva foi uma draga pra mim na minha vida, que Deus me livre. Tá? Então eu prefiro o Luciano. Treinador, Julião. Treinador, vamos com o Leonardo Jardim, tá? É uma fase espetacular. Poder, de repente, pensar no Felipe Luiz? Sim, Felipe Luiz, Abel Ferreira, mesmo fora de casa, são boas opções. Mas eu vou no Leonardo Jardim, que a fase do Cruzeiro é uma fase muito boa, tá? Vai ser a nossa opção. Capitão, sem perder tempo, Caio Jorge. Esse será o nosso capitão, tá? Então, meus amigos, nosso time está quase montado. O que eu vou fazer? Vou postar o restante do time ali, o banco de reservas, juntamente com o reserva de luxo, vai estar no meu Instagram, tá? Para não tomar muito seu tempo, o vídeo ficar muito longo, eu vou postar meu time rapidinho aqui, vou montar meu time e vou postar aqui no Instagram. Então, assim que você acaba de assistir o vídeo, você pode correr aqui no meu Instagram, tá? Canal Júlio FBI, que o time vai estar montadinho lá, com o time completo e com o reserva de luxo também, tá bom? Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas não deixe de ir lá no nosso Instagram e acompanhar o vídeo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e fui!